Sabe quando você está com aquelas dúvidas, né? Que caminho seguir de carreira? Você já fez algumas reflexões, mas você tem muita dúvida: que caminho seguir? O que que eu devo estudar? Como criar uma rede de relacionamento? Apesar de você ter lido, pesquisado, discutido, tá faltando alguma coisa a mais. E se você tivesse alguém com muita experiência, que já tivesse passado por tudo isso, você não acha que ia ajudar? Uma pessoa que você confiasse, que você pudesse trocar, uma pessoa com experiência, que você conseguisse desenvolver um bom relacionamento, não seria interessante? Não seria bacana? Pensa nisso. Nesse vídeo, a gente vai falar da importância de uma figura chamada o mentor. Então, como o mentor pode ajudar no seu desenvolvimento de carreira? Essa figura, essa pessoa, esse personagem, essa pessoa é fundamental, ela vai te ajudar. E você vai ver que ao longo da sua vida você vai ter vários mentores com diferentes abordagens. Tudo vai depender do que você está precisando naquele momento de vida, de carreira. Vamos falar sobre isso? Com certeza o mentor vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. O que é um mentor? Muitas vezes a gente confunde um mentor com um professor, né? Aquele que pode te orientar, pode dar ideias, sugestões, dicas, mas é um pouco diferente. Até porque o professor está lidando muitas vezes com muitas pessoas. Imagina ter uma pessoa para você discutir só com você, só diretamente com você, imagina, né? Então, essa figura, né, esse profissional, ele vai falar sobre carreira, escolher caminhos profissionais, organizar planos, vai trazer questões, reflexões, provocações sobre o futuro profissional. E aí tem dois blocos que eu acho que é muito importante. As soft skills, que são os comportamentos essenciais. Então ele vai te ajudar a muito você se descobrir também. Ele vai complementar aquela questão que a gente sempre fala no nosso canal, que é do autoconhecimento. Então, vocês vão discutir temas sobre comunicação, como é que você pode melhorar todo o seu processo de comunicação, resolução de problemas, iniciativa, trabalho em equipe. Então, ele pode provocar e trazer discussões importantes e te ajudar a ver, a te mostrar que caminho seguir para melhorar nas soft skills, que é sempre mais difícil, né? Você tem que se conhecer, você tem que reconhecer e alguém que te ajude muitas vezes a melhorar nesses aspectos. A outro ponto são nas hard skills, que são os conhecimentos mais técnicos. Provavelmente ele não vai dizer que curso fazer, quando fazer, de que forma fazer. Não. Mas é discutir o que, que complementaria, o que, que te ajuda em termos de conhecimento técnico para você atingir os seus objetivos profissionais. É um curso técnico, é um curso de curta duração, em que áreas, como é que os diferentes conhecimentos podem se conectar. Imagina só, gente, cada um de vocês que estão nos assistindo contar com uma pessoa com esse perfil, com essas características. Não seria incrível? Pensa bem, olha como é que pode te ajudar. Bom, quais são as vantagens, né? Por que que eu devo, Sérgio, por que que eu devo procurar um mentor, né? O que que isso vai mudar a minha vida, afinal de contas? Primeiro, acelerar o aprendizado. A gente sempre fala aqui que causa muita confusão o excesso de informações, o excesso de abordagens, de excesso de cursos, de conhecimento, aquilo tudo vem na sua cabeça, parece que está explodindo de todos os lugares. Você já vai para a escola, para a faculdade, para a universidade, aí dizem que você tem que fazer cursos complementares, mas afinal de contas, qual o caminho seguir? Então, essa pessoa pode te ajudar muito, muito mesmo a seguir nessa linha, né? Ajuda a evitar os erros mais comuns, então a gente brinca, né, que é o caminho das pedras, né? Então, se você tem uma característica pessoal, por que que você vai insistir? Você não está se percebendo, e muitas vezes o mentor percebe em você e te ajuda, né? E não é ele que vai tomar a decisão, sempre a decisão é sua, mas ele pode te ajudar, né? Com certeza vai fazer muita diferença, né? Ampliar a rede de contatos, ele pode te apresentar algumas pessoas, ele pode te ajudar nas abordagens, como você vai fazer. Muitas vezes, né, como a gente tratou em outros vídeos, você é tímido, com vergonha, por onde começar. E essa figura, esse mentor, pode te ajudar nisso também. E dar um suporte, né? É muito interessante porque muitas vezes eu como mentor, né, o mentorado ele tem ideia, né, de caminho, de direção, mas assim tá tudo muito confuso, tá tudo embaralhado. É aquela figura que provavelmente vocês já viram, né? Quando você está numa estrada com várias saídas, com várias alternativas, né?
Então, que alternativas são as melhores para mim, né? Então ajuda a clarear, ele dá uma luz nas opções, ele ajuda a conectar, seja conhecimentos, os comportamentos, as oportunidades, as abordagens, que caminho seguir. Então, pô, gente, é ou não é uma vantagem ter um mentor na sua vida? Pensa bem, olha só quantos motivos importantes. Bom, aí vem a outra pergunta, né? Sérgio, onde eu vou encontrar esse mentor? Essa santa figura, né? Essa figura especial. De novo, claro que tem que ser uma pessoa que se conecte a você, que tenha a ver, que você tenha admiração pela história. Mas tem algumas dicas de onde encontrar. Eu acho que sempre o começo é na escola ou na faculdade, é um professor e um orientador. Existem faculdades e universidades que têm essa figura do mentor, de um orientador de carreira, né? Então, cada um, obviamente, tem um objetivo, mas na escola, na faculdade, pode ser o primeiro caminho, né? Então, ex-alunos, então, tem muitas faculdades que têm encontro com ex-alunos, né? Permitem que tenha essa conexão. Então, quem sabe um ex-aluno passou recentemente tudo que você está passando, por que não? Ele pode te ajudar. Para com isso de que mentor é uma pessoa com mais idade. Não é isso. Não necessariamente é assim. Pode ser uma pessoa simplesmente porque tem mais vivência e tem mais experiência com você e pode te ajudar e pode trocar. Uma outra coisa que às vezes a gente não percebe é dentro do círculo pessoal. Às vezes você tem amigos, amigos de amigos, um parente. Então são pessoas que podem ser mentores, que, que têm uma experiência profissional interessante. Normalmente a gente usa os nossos pais, né, como são os nossos primeiros orientadores e são os mentores para a vida toda, não são? Pensa bem, o pai e a mãe, o caminho onde seguir, te ajudam, te orientam e querem o seu bem. Então, essa relação é obviamente diferente, mas pensa nisso. Dentro do seu círculo familiar, né, o seu círculo de amizade, amigos, gente, pode ter alguém ali com essa bagagem, com essa experiência, com essa vivência que você precisa para começar a te ajudar nas escolhas, sabe, criar alternativas e te trazer as conexões. Isso é muito importante pensar nisso. Obviamente, o outro ponto são as redes sociais, né? Você tem tantos seguidores, está seguindo pessoas, né? Então, às vezes, muitas vezes tem pessoas que compartilham conteúdos que você admira, tem uma carreira, tem uma história. Por que não? Ah, Sérgio, mas está muito longe, muito distante. Manda uma mensagem. Certamente você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que querem ajudar, que querem contribuir, que querem compartilhar suas histórias. Tenta, manda mensagem. Às vezes não vai ser uma conversa, uma relação talvez de longo prazo, mas às vezes uma, duas, três conversas, nossa, faz muita diferença. Vai dar aquele clique, né? Eu clique como se fosse o clique do Q8, né? A clicar, a mudar o comportamento, a mudar um jeito de pensar, a você pensar de um jeito diferente, entendeu? Trazer uma provocação, uma reflexão, te lançar desafios, como a gente faz aqui na Clique Eduque 8, trazer desafios, trazer um jeito diferente de pensar que você não tinha, muitas vezes, pô, se tocado e conectado. Então, as redes sociais são poderosíssimas. E redes sociais têm algumas específicas para isso, que tem, entre outros objetivos, criar esse relacionamento, criar essas conexões. Você vê um LinkedIn da vida. E tem outras redes sociais mais focadas em trabalho e relacionamento. Segue alguém lá no LinkedIn, identifica nas redes sociais, manda mensagem, compartilha e manda algumas mensagens, manda algumas perguntas poderosas, né, de curiosidade, né? E aí, quem sabe começa uma relação. Uma outra forma muito interessante são os projetos sociais. Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, ou muitas vezes até no Brasil todo existem projetos sociais específicos de mentoria. Muitas vezes eles são remotos. Quer dizer, você pode conectar à distância. Procura, né? Tem o Instituto Jaule, o Projeto Semear, entre outros, que justamente eles têm os objetivos. Eles fazem uma seleção com base no seu interesse, no seu comportamento, e daí você se candidata e você vai ter a oportunidade de ter um contato, encontrar um mentor, muitos deles têm um processo que eles chamam de um processo de matching, então eles combinam
as suas características, os seus interesses, eles vão encontrar numa lista de mentores, numa base de dados de mentores, pessoas que têm a mesma tipo de interesse, de conhecimento, de vivência, e daí vocês começam as sessões de mentoria, como a gente fala, né? Que são 5, 6, e dependendo da relação, se a coisa der certo, muitas vezes elas podem durar além daquele período que está no programa. Então, busque os projetos sociais. E além disso, tem a gente da Clique Eduque 8. A gente está aqui para isso. Você que tem interesse em mentoria, em se desenvolver, quer experimentar, como isso funcionaria para mim? Né? Criar um vínculo de confiança, compartilhar os seus sonhos, seus desejos, seus medos, suas preocupações, suas incertezas. Conta com a gente, procura, manda uma mensagem direto para a gente. Quem sabe a gente pode estar conversando e trocando ideias sobre carreira, futuro do trabalho, os comportamentos que o mercado de trabalho mais demanda, qual é o conhecimento, ou quais são os conhecimentos que o mercado de trabalho exige agora e vai exigir no futuro. Então, conta com a gente, conta com a Clique Eduque 8. E você que está trabalhando, está começando a trabalhar, né, está com aquele primeiro contato profissional, dentro da empresa que você trabalha, aquela pessoa mais experiente, um colega, ele sim pode ser um mentor. Então convida, conversa com ele, se você sentiu familiaridade, gostou do jeito que ela se comunica, que ela aborda, que ela orienta pessoas como você, que estão começando a sua carreira, a sua vida profissional. Quem sabe essa pessoa está do lado, muitas vezes não pode ser um mentor. Experimentar uma, duas, três conversas, isso é muito interessante. E, gente, antes da gente continuar, compartilhe esse conteúdo, né? É, a gente também, no nosso site, no nosso blog da Clique Eduque 8, a gente tem textos que falam sobre esse processo, como esse processo acontece, como ele funciona. Isso é bem interessante. E dê o like, se você acha que esse conteúdo é importante, dê o seu like. Ajuda muito a gente ganhar relevância e poder levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E se você não é inscrito no canal, pô, se inscreva no canal, né? Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, tá legal? Para você receber mais conteúdos como esse, e aí você pode ir desenvolvendo, fazendo o desenvolvimento da sua carreira. Vamos lá? Desafio Clique Eduque 8. Como se aproximar do mentor? Vamos lá? Alguns passos aqui para te ajudar. Primeira coisa, redes sociais. Vamos usar aqui o exemplo das redes sociais. Acompanhe um conteúdo de uma pessoa ou de várias pessoas, veja o que mais te interessa. O jeito que ela comunica, o jeito que ela aborda, os temas que ela trata. Escolhe uma pessoa, curta, comenta esses conteúdos, tudo obviamente com sinceridade, sendo genuíno e autêntico. E demonstre que você está aprendendo. O que você quer, manda mensagem. Eu estou aprendendo, eu tenho interesse nessa área. Você é um profissional de marketing digital, eu tenho interesse em marketing digital, eu já estou aprendendo a fazer edições, eu quero fazer tráfego pago, eu quero alavancar, eu quero acompanhar a experiência do cliente, seja qual área que for dentro do marketing digital, demonstre interesse, entre em contato, manda mensagem. Aí você dá um primeiro passo, né? Você tem interesse na área, mas tem que ser específico. Eu tenho interesse na área de marketing digital, eu tenho interesses nesse tipo de atividade, nesse tipo de função. Você não quer me ajudar? Né? Então, manda essas perguntas. Né? E seja bem específico, né? Não geral. Você quer ser meu mentor? Isso é muito amplo, isso é muito geral. Para fazer essa abordagem, faça uma abordagem mais específica. O que você quer? O que você está precisando naquele momento? Então, a pessoa recebe e vai avaliar. Nossa, que interessante que o Sérgio está perguntando, né, sobre marketing digital, né? Então, vou bater um papo com o Sérgio para entender um pouco mais e ver como é que eu posso ajudar. Olha aí, já começou, já marcou um bate-papo, um encontro, muitas vezes vai ser virtual, não tem problema nenhum, mas vai ser uma oportunidade de você ter um contato, de conhecer, né? E não vai perder essa oportunidade. Já faz a pergunta, já faz as primeiras questões, dependendo como rolar, vem a famosa pergunta. Aí sim, você não quer ser meu mentor? Marcar umas 3, 4 conversas, uma conversa a cada mês, com duração de 30 minutos, isso é um combinado, né? Para respeitar o tempo das pessoas, né? Então, poxa, será que a gente não pode combinar? Como é que está a sua agenda? Eu tenho flexibilidade, ou você informa lá aquele
dá umas alternativas de horário. Quem sabe, tenho certeza que vai funcionar. E aí tem que ser comprometido, obviamente, né? Aproveita, né? Aproveita para receber esses conselhos, para aplicar, para dar o feedback. Se for comunicação, se for um conhecimento específico dentro do marketing digital, que é o exemplo que a gente está usando, vai atrás desse conhecimento durante essas conversas. Olha, eu tive contato com esse tipo de conhecimento, está funcionando, não está funcionando. Será que essa é a melhor abordagem? Será que tem um jeito diferente de fazer as coisas? Então, você já vai mostrando a aplicação daqueles conselhos. Não é aquele conselho que você guarda e faz todo sentido. E pronto, morreu. Não. Mentoria é ação, é movimento, é o conhecimento aplicado, é na prática. E você vai ver se funciona ou não funciona. E você retorna para o mentor com toda a abertura, com toda a sinceridade. Dizer, funcionou ou não funcionou. Tem que ser sincero e objetivo. Né? Então a gente está aqui falando de mentoria, está falando de um processo de aprendizagem que não pode ser teórico, ele tem que ser aplicado, ele tem que estar na prática. A sua fase de vida tem muito disso. Você precisa aplicar os conhecimentos e ver os resultados para sentir mais confiança, para poder evoluir nos processos. Esse é o processo ideal. Agora, gente, é importante dizer o que o mentor não é. Ele não é aquela pessoa que você vai ficar pedindo emprego. Não, não é isso. Se eventualmente ele tem um contato que te apresente, você está procurando emprego, ele vai te dar dicas e pode te ajudar a desenvolver sua rede de relacionamento. E como eu falei, te ajudar no desenvolvimento dos comportamentos e habilidades e conhecimentos para que você, da melhor forma, encontre o seu emprego, o emprego que você deseja. Mas não é, vou ter um mentor e pedir um emprego. Não é isso, gente. Vocês estão vendo que é bem diferente, né? Um outro ponto bem importante que não é terapia. Então, questões emocionais muito profundas, questões de ansiedade mais graves. O mentor não é um terapeuta, não é um profissional especializado na área. Então, ele não é essa a função do mentor. Muitas vezes, se ele perceber que tem alguma coisa que não está indo bem, alguns comportamentos que estão difíceis de mudar, a pessoa realmente está muito perdida, tem alguma questão emocional importante de qualquer natureza, muitas vezes ele vai te recomendar que você busque uma terapia, busque um profissional especializado na área, tá? Então não é terapia, não é um espaço para discutir temas emocionais, problemas existenciais, não é. Então acho que é importante deixar bem claro. E uma outra coisa que muitas vezes a gente acha, eu não consigo por causa do mentor. Eu não consigo meu primeiro emprego por causa do mentor, eu não estou conseguindo evoluir por causa do mentor. Nós, mentores, a gente busca também, e a gente também quer aprender, não tenha dúvida que nós, mentores, também a gente aprende muito nesse processo de mentoria. A gente quer ver pessoas protagonistas, que assumem responsabilidade pelas suas decisões, a decisão sempre é sua que está assistindo. Então, não delega para o mentor. Mas o que eu faço? Eu vou fazer veterinária ou direito? Então, peraí. Primeiro que são coisas absolutamente diferentes, vamos voltar, vamos discutir cada um dos aspectos, mas a decisão de escolha na sua carreira é sua. A decisão do que estudar, do que aprender, que decisões tomar, de aceitar ou não os desafios, de como você faz. Tem todo um processo de suporte e apoio, mas as decisões são suas. Isso é importante deixar bem claro. Então, tenha em mente esses três aspectos que eu acho que assim, fazem muita diferença. Consciência de como acontece esse processo de mentoria. Bom, Sérgio, eu não tenho um mentor agora, mas não dá para perder tempo e eu quero me preparar um pouco melhor. Então, acompanha conteúdos de qualidade, blogs, artigos. A gente sempre fala da importância da leitura. Leia livros, tem vários resumos de livros disponíveis, tem muito conteúdo gratuito. Começa a experimentar, a provar. E no meio disso é natural que você encontre profissionais que você começa a admirar. Um podcast, e não deixe de consumir os conteúdos da Clique Eduque 8, né? Então, esses conteúdos, você não precisa ir muito longe para encontrar. Vai lá no nosso blog, assiste os nossos vídeos, os nossos shorts. Tem muito conteúdo interessante de reflexão que vai te ajudar. É um bom ponto de partida. Procure nas redes sociais ter um tempo, um balanço entre entretenimento e aprendizado. Tem muita coisa interessante nas redes sociais para aprendizado, né? Você não vai sair um expert, obviamente,
mas ele vai despertar o seu interesse, a curiosidade, a vontade de aprofundar. Então, busque esse balanço de entretenimento e conhecimento. Se os dois acontecem, é fantástico. Do tipo, quem gosta de fotografia está pensando num hobby, então a fotografia é um entretenimento e é um conhecimento que você vai aprofundando. Então, o hobby é muito importante. Por exemplo, então, esse balanço, esse uso das redes sociais saiba usar com inteligência, com equilíbrio, né? Uma outra coisa são as comunidades, grupos de WhatsApp. Às vezes a gente participa e não dá valor, né? Está lá por estar. Então, converse com colegas, pessoas que já têm mentores, é, busque o conhecimento com outras pessoas. Então, se você não tem um mentor, mas você vai ver como é que essa experiência acontece e continua buscando conhecimento, conselho, tirando dúvida, vendo as alternativas que essas pessoas encontraram para resolver os seus problemas. Mas, de novo, a decisão é sua. Você tem que ter um senso crítico. Não é porque todo mundo foi para aquela direção que você tem que ir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem várias informações, pessoas, opiniões, mas, de novo, você tem que escolher aquilo que faz sentido para você, tá bom? E a gente sempre fala dos eventos, tem muita coisa gratuita, aproveita. As escolas, as faculdades, as universidades promovem muitas vezes feiras, encontros, seminários, reuniões. Aproveita para conhecer pessoas, para tirar dúvidas, não tenha vergonha. Tem que superar essa vergonha, essa timidez. Você está começando devagarinho, entendeu? Essas dicas são todas para você começar devagar, experimentando. Importante, sabe o que é? Não ficar parado, não ficar sentado esperando, não ficar reclamando, né? Então, vai à luta. E aí você vai vencendo a timidez, ganhando autoconfiança, até chegar a hora que você acha que tem que, pô, legal ter um mentor, escolher um mentor. Bom, gente, qual a conclusão, né? A orientação profissional, a mentoria do que a gente está falando, ela não tem resposta pronta. Se fosse assim, seria fácil, né? Ah, então, Sérgio, você que gostaria de seguir uma carreira em logística, faça isso, você tem que desenvolver isso, você tem que conhecer isso, já vai dando a receita do bolo. Não é assim, gente. É óbvio que não é assim. Não é uma coisa que dita regras, que põe você numa caixa, que dá relatórios já prontos, né, caminhos que você tem que seguir, não é nada disso. Então você vai construindo a sua jornada. E como eu falei lá no início, você pode ter vários mentores ao longo da sua vida, em diferentes áreas. Gente, você que está até esse ponto no vídeo, é muito importante. Se convença, experimente. Pode ser que você não goste, pode ser que você fique algum tempo, você não precisa ter um mentor que te acompanhe o resto da vida, você não tem que terminar uma relação de mentoria com uma pessoa e começar outra imediatamente, tem um tempo de reflexão, mas é importante, né? O conhecimento mútuo, como eu falei em algum momento desse vídeo, nós mentores, a gente também aprende muito com você, com o mentorado, né? Vocês também trazem desafios para a gente, vocês trazem questões, vocês trazem pontos que estão acontecendo agora, né? Nesse instante, né? Então, desafia também a gente pesquisar. Muitas vezes a gente também não tem resposta para tudo. Suspeite do mentor que é guru, que acha que sabe tudo, que tem também receita pronta para tudo. Não. A média dos mentores, a maioria dos mentores também estão no processo de aprendizado. O que a gente compartilha, o que a gente conhece, o que a gente sabe, o que a gente está vendo no mundo, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa. Mas muitas vezes a gente precisa investigar mais, a gente precisa ir mais a fundo com você. Então tenha certeza que a gente também aprende também. E é um ciclo que se renova, né? Como eu falei, né? São novos mentores, é, novos processos e tem mais. Quem sabe você é um mentor? Um dos projetos sociais que eu participo também, muitos mentorados hoje são mentores. Né? 2 anos depois, não é 10 anos depois. Logo tempo depois, eles adquiriram uma bagagem, adquiriram uma forma de ajudar, uma metodologia, um jeito de ouvir, um jeito de ajudar, um jeito de organizar as ideias para te ajudar. Isso é muito interessante. Então imagina você aí que está me assistindo. Imagina você mentor e ajudando outras pessoas. Como a gente aqui da Clique do Que 8 quer ajudar e está ajudando, e esses outros projetos sociais pelo Brasil incríveis, com pessoas incríveis que também estão ajudando. Pensa nisso, pensa todo esse processo de aprendizado. Bom, gente, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Pense bem sobre isso antes de você julgar. Não, não quero. Pensa antes. Como ele pode te ajudar? Como
Você que tem todos nós temos muitas dúvidas, muitos pontos para esclarecer. Imagina se tivesse alguém para te ajudar, para te ouvir, para te escutar, para trazer pontos, para te provocar, trazer reflexões, trazer ponto de vista que você não teve, uma perspectiva que você não teve, que você não pensou ainda. Imagina, imagina como ia ser uma experiência interessante. Eu posso garantir para vocês que é interessante e traz resultados. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, compartilha, curta, se inscreva no canal. Você que tem dúvidas sobre o processo de mentoria, manda para a gente. Pô, Sérgio, tenho dúvida nisso. E como é que funciona? Como é que faz? E se o mentor não reagir, será que eu posso interromper no meio? Posso cancelar? Manda para a gente. Tira dúvidas. E você que está começando a fazer o processo de mentoria, conta pra gente como é que está sendo, compartilha, né? Você compartilhando sua experiência, com certeza vai ajudar outras pessoas, né? Vai incentivar outras pessoas. Então, compartilha, aquela pessoa que está procurando, que está mais, talvez, numa situação pior que você. Então, conta com a gente. Um grande abraço, até a próxima. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.